Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, aberto ou fechado? Como fica o Estreito de Hormuz e a guerra no Irão entre os zigue-zagues de Donald Trump? I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. Ao início da noite desta segunda-feira, Donald Trump prometia 2 dias de ataques ao Irão e declarou o Estreito de Hormuz aberto. Mas desta vez, a abertura tem direito a portagem. 20% do valor de toda a carga passam a ir para os Estados Unidos, com a justificação de que os americanos vão guardar esta via marítima. And we're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. E sim, antes da guerra, ninguém pagava portagens para passar por Hormuz. Estamos por isso num conflito sem fim aparente, que já está a fazer subir de novo o preço do barril de petróleo. Deixe-me fazer aqui um parêntese se está a pensar que os combustíveis nem sequer baixaram quando houve o cessar-fogo. É verdade, as gasolineiras em Portugal não refletiram a baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais no preço final dos combustíveis nos postos de abastecimento. Sobre isso, pode ler mais em público.pt. Continuamos. Na última noite estava prometido por Donald Trump uma série de, e cito, fortes ataques ao Irão. Neste P24, resolvi falar com quem costuma ser tão notívago como eu, para acompanhar estas coisas, obviamente. O jornalista Pedro Correiro, que habitualmente cobre a atualidade política dos Estados Unidos. Viva, Pedro! Viva, Ruben! A conversa com o Pedro é já depois disto. Pedro, as mensagens são tantas, os zigue-zagues de Donald Trump são tantos, que é difícil acompanhar isto tudo. Neste momento, como é que estão as coisas no Estreito de Hormuz? Aberto? Está fechado? Há uma guerra aberta entre os Estados Unidos e o Irão? Ou estamos só a falar de bombardeamentos esporádicos? Ponto de situação esta noite de segunda-feira, hora que está tudo a acontecer muito rapidamente no Médio Oriente e em Washington. Portanto, ao longo do dia, Trump anunciou primeiro à Fox News, depois na sua rede social, a Truth Social, que os Estados Unidos iam ser guardiões ou anjos da guarda do Estreito de Hormuz, bloqueando a passagem de todos os navios iranianos, coisa que já tinham feito em abril, de abril até junho, e permitindo agora, e aqui é que está a novidade, o trânsito dos restantes navios mediante um pagamento de uma taxa de 20% sobre o valor de carga dos navios, ou seja, uma portagem para custear a operação militar norte-americana. Portanto, Trump quer cobrar 20% sobre tudo o que passe pelo Estreito de Hormuz, incluindo uma quantidade enorme de petróleo que equivale a 1/5 do petróleo mundial. Consequentemente, o preço do petróleo tem estado a subir nos mercados internacionais. O que é importante agora é tentar perceber se isto é de facto a sério ou apenas mais um bluff de Donald Trump para tentar obter uma vantagem negocial nas negociações do pós-memorando de entendimento com o Irão, ou se é de facto um possível regresso à guerra em larga escala. Mas de facto há sinais pouco animadores. Há uma mensagem do Comando Central norte-americano, Comando Central das Forças Armadas norte-americanas, a anunciar consequentemente a instauração do bloqueio naval a partir das 9 da noite, hora de Portugal continental, de terça-feira. Há também um anúncio do próprio Donald Trump de que vai falar aos norte-americanos a partir da Casa Branca na noite de quinta-feira, já 1 da manhã de sexta, em Portugal continental. Portanto, começa a cheirar a um regresso à guerra em larga escala. É importante dizer que este novo bloqueio norte-americano, este anunciado pagamento da portagem em Hormuz, é largamente condenado pela comunidade internacional e vem contradizer o que o próprio governo norte-americano, por exemplo, na voz de Marco Rubio,
o chefe da diplomacia americana tem dito sobre esta possibilidade da cobrança de uma portagem, que é, e cito Marco Rubio: "Nenhum país pode cobrar portagens em águas internacionais". E este princípio da lei internacional aplicava-se também, ao Estreito de Hormuz. Uhum. Parece que houve ali um momento em que Donald Trump chegou mesmo a ter muita pressa para chegar a um acordo de paz. Porquê é que essa vontade acabou depressa e rapidamente voltou esta escalada de tensão ao Médio Oriente, Pedro? Foi precisamente a pressa que tu referes que produziu um memorando de entendimento, muito pouco satisfatório para os Estados Unidos. Trump, queria sair rapidamente desta guerra, uma guerra que iniciou ao lado de Israel e que não atingiu os seus objetivos estratégicos, declarados ou não, desde a mudança do regime iraniano, a eliminação do programa nuclear iraniano. Tudo isso foram objetivos, incumpridos. E, portanto, Trump, para sair desta situação desfavorável, aceitou uma proposta de memorando que se traduzia em muito poucas vantagens para os Estados Unidos. Traduzia-se em muito pouco mais do que uma retirada americana. Tinha muitas concessões para o Irão, como o levantamento de sanções, o descongelamento dos ativos financeiros iranianos bloqueados no exterior. E o documento dava uma janela de 60 dias para a qual remetia a negociação de questões muito mais espinhosas, como o programa nuclear, de forma a, então, neste prazo, tentar forjar um acordo de paz mais abrangente. Mas, de facto, era um primeiro pré-acordo muito desfavorável para os Estados Unidos. E era tão insatisfatório, apesar de ter sido anunciado inicialmente por Trump como uma grande vitória, que vinha sendo muito criticado, nomeadamente pelo aliado israelita e pela ala mais intervencionista do Partido Republicano, como era o caso do senador Lindsey Graham, que morreu este fim de semana vítima de um problema cardíaco. Portanto, o que pode estar a acontecer, para além de Washington e Teherão se acusarem mutuamente de violarem as condições de memorando, coisa que têm feito ao longo das últimas semanas, o que pode estar a acontecer agora é os Estados Unidos procurarem fortalecer a sua posição no campo militar, neste regresso parcial ou total à guerra, para reforçarem a sua posição negocial na frente diplomática e tentarem chegar a um acordo de final de paz mais favorável à administração Trump, coisa que este memorando de entendimento, que apesar de tudo continua em vigor, apesar de em crise, era de facto desfavorável a Washington. Estamos a poucos meses das intercalares nos Estados Unidos. Até que ponto é que é benéfico para Donald Trump manter este clima de tensão quando precisamente estamos numa antecâmara eleitoral nos Estados Unidos e a popularidade de Donald Trump não está nada famosa? Não é nada benéfico do ponto de vista eleitoral, prolongar um conflito comprovadamente impopular. E essa impopularidade é aferida por várias sondagens, e eu posso citar aqui a do Financial Times, que foi publicada na semana passada e que diz que, para 58% dos inquiridos, a guerra não valeu a pena ou não está a valer a pena do ponto de vista do elevado custo económico que é imputado diariamente ao americano comum, nomeadamente na bomba da gasolina. Apenas 31% nesta sondagem considera que os Estados Unidos terão saído favorecidos deste conflito. A maioria é largamente negativa, tal como é largamente negativa em relação ao memorando de entendimento que agora está em crise. Tudo isto somado, o Financial Times continua a indicar que pouco mais de um terço dos inquiridos neste momento dão nota positiva a Donald Trump na Casa Branca na sua globalidade. Claramente, Trump é penalizado pela frente económica e a frente económica é penalizada pelo conflito no Irão. Como dizes, estamos em ano de eleições intercalares, vão acontecer a 3 de novembro. Sobre elas, as sondagens continuam a apontar a perda da maioria republicana na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso, o que, independentemente do que possa acontecer no Senado, e no Senado os republicanos até podem conservar a maioria, com a perda da Câmara dos Representantes, Trump começa a ficar condicionado, começa a ter entraves à sua governação a partir de novembro.
E só pode evitar isto se inverter esta crise de impopularidade, a sua e a do Partido Republicano. Portanto, talvez o que Trump esteja a tentar fazer no Médio Oriente agora é dar um pontapé num tabuleiro de jogo que de momento lhe é desfavorável, mas é uma jogada de altíssimo risco eleitoral. Muito obrigado, Pedro. Um abraço, Ruben. Nas próximas semanas, eu e o Pedro Correiro vamos continuar a desenvolver o que se passa neste conflito no podcast Fogo e Fúria, para ouvir nas plataformas habituais e também em público.pt. Nas plataformas habituais está já disponível também o novo podcast do Público. Ora, ouça as novidades. Last week, Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass. Vivemos num mundo em que as plataformas digitais já transcendem nações. Quem detém tanta informação pode até controlar o nosso futuro. Now, they're going to know more about you than anyone knows. Eu sou a Mariana Mortágua e este é o podcast Senhores do Algoritmo, uma série sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias dos homens mais ricos do mundo. Uma série em 8 episódios com música original de Benjamin. A partir de 15 de julho, em todas as plataformas e em público.pt. I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Palavra de Ruben, vai valer muito a pena. Eu sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.